de nós. Aqui é teu amigo missionário Júnior Augusto. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. O Deus e o Espírito Santo. Convido você a pegar sua Bíblia ou anotar os textos que vamos estudar hoje. A pluralidade da divindade. O que os seguintes textos nos revelam sobre a pluralidade da divindade? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que astejam pela terra. Ou seja, Deus está dizendo aqui que Ele fez eu e você a imagem dele, de Jesus e do Espírito Santo. Mas vamos continuar aqui para entender um pouquinho mais sobre este assunto. Abra agora sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículos 22. A minha versão diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. Ou seja, porque Adão e Eva pecou e comeu do fruto da árvore da vida, eles já passaram a conhecer o mal. Ou seja, eles passaram a ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas vamos continuando. Abra aí a Bíblia em Gênesis 11, versículo 7. Diz assim: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Nós vemos aqui que Deus, a Trindade, veio até aqui à Terra para confundir a linguagem dos seres humanos ali. Foi na época que eles começaram a erguer a Torre de Babel, porque eles achavam que se eles construíssem uma torre, eles iam alcançar os céus. E se ia acontecer de ter outro dilúvio, eles iam se livrar das águas, né? Que realmente isso foi apenas um engano de Nimrod, que isso não aconteceu, porque Deus fala que não ia mais destruir a terra com água. Mas continuando aqui, diz assim: Na Bíblia encontramos dezenas de textos que deixam clara a existência das três pessoas da divindade. Já no primeiro verso de Gênesis, isso pode ser visto. No princípio criou Deus os céus e a terra. No original hebraico da palavra Deus, aparece no plural Elohim. Uma tradução ao pé da letra seria: no princípio criaram deuses. Isso porque Deus Pai estava na criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vemos que o Espírito participava da criação e pairava sobre as águas. E João e Paulo confirmam categoricamente que Jesus é o agente da criação. Ou seja, toda a divindade participou da criação. Outro evento onde fica clara a existência de três pessoas divinas é a cena do batismo de Jesus. Mateus escreveu: Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, a voz de Deus, que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O mesmo ocorre na ordem evangélica. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então nós vemos aqui que Deus, a Trindade, ela esteve presente na criação do homem. Agora, vamos entender um pouquinho, porque como eu falei no estudo anterior e nesse aqui,
está falando que a Trindade são três deuses, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que na verdade é um único Deus, mas Deus Filho, Deus Pai e Espírito Santo têm atividades e atribuições diferentes, mas são o mesmo Deus, é um único Deus. Que agora a gente vai entender e ver um pouquinho sobre o problema do politeísmo, que diz assim: muitas vezes os cristãos são acusados de serem politeístas, ou seja, adoradores de mais de um Deus. Essa é uma acusação compreensível, mas verídica. Deve-se admitir a existência de três pessoas da divindade, pois são um em desígnio, mente e caráter, mas não em pessoa, pois não se crê em três deuses separados. Ao contrário, é uma crença em um Deus que se manifesta em três pessoas que trabalham em perfeita harmonia, uma com a outra. Olha que interessante, continuando aqui nas minhas anotações, diz: uma alegoria pobre na realidade, pois nada pode se comparar ao mistério da divindade, mas que pode nos ajudar a entender melhor o conceito de pluralidade. É observar a natureza, a água, H2O. A água é um composto único que pode existir em três estados: no sólido, caso gelo, líquido, que é a água normal, e gasoso, que é a água no estado de vapor, mas continua sendo o mesmo elemento. E, para a gente finalizar, eu gostaria de falar sobre a divindade do Espírito Santo. Diz assim: o fato do Espírito Santo estar junto ao Pai e ao Filho, nos textos acima, já indicam sua participação da natureza divina, mas a Bíblia apresenta outros textos que apoiam essa ideia, que vamos ver esses outros textos, vamos estudá-los no decorrer deste curso. Nós vemos que o Espírito Santo, ele é uma divindade, assim como Deus Pai e Deus Espírito Santo, assim como Deus Pai e Jesus. Bom, neste momento eu peço você a fechar os seus olhos e vamos orar. Oremos. Meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, muito obrigado porque podemos abrir a Tua Palavra mais uma vez e estudá-la, dando continuidade a este estudo. Que o Senhor, meu Deus, possa continuar me usando, que o Senhor possa abrir nossa mente e os nossos corações, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos batize com o Teu Santo Espírito, que o Senhor possa fazer com que este estudo possa alcançar muitas pessoas e que o Senhor possa abençoar os meus queridos seguidores, que o Senhor encher de Teu Santo Espírito, que o Senhor possa suprir todas as necessidades deles. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Já se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Toda vez que você deixa um like, você faz com que o algoritmo das plataformas digitais faça com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Deixe seus comentários. Nos encontramos no nosso próximo estudo.